Olá, olá, gente querida, gente bonita, graça e paz, que Deus abençoe ricamente você, toda a sua família seja abençoada em nome de Jesus. Você está no canal Falando de Cristo na Estrada, aqui no YouTube, e você que acompanha através do Facebook está aí na página da Rádio Web Falando de Cristo na Estrada. Que bom que você está aqui. E eu convido você para nos ajudar a pregar a palavra de Deus, se inscrevendo aqui no nosso canal ou se inscrevendo aí na nossa página. Aqui no YouTube nós estamos chegando aí a 400 inscritos. Preciso chegar pelo menos a 1000. É importante que você se inscreva, deixe algum comentário, pode fazer também o seu pedido de oração, teu nome, a cidade em que você está falando. E aí, o YouTube ele vê a relevância do trabalho, gente, e passa a indicar também para outras pessoas, ok? Então eu conto com cada um de vocês. Eu sou Vanderlei Francisco, sempre comigo está minha esposa, Dona Vilma, só que hoje ela está lá em Toledo, lá no Paraná. Eu estou aqui em Rondônia, estou aproveitando o meu horário de almoço, gravando agora às 12 horas e 34 minutos nesta quinta-feira, dia 13, tá? Estou aqui no distrito de Nova Estrela, é um distrito aqui da cidade de Rolim de Moura, estado de Rondônia, e no meu horário de almoço aproveitei para a gente bater esse papo sobre esse estudo maravilhoso, ó, Provados pelo Fogo, é a última lição deste tema que começou lá no mês de julho, tá bom? A gente vai falar hoje aí sobre o crisol de Deus. Será que Jesus Cristo entrou também num crisol, assim como ele permite ou permitiu que eu e você entrássemos também, seja por ele, né, quando ele nos prova para que a gente evidencie as nossas qualidades de crente, para sermos purificados, arrancar de nós o pecado, para que possamos parecer mais com ele. Crisol do inimigo, né? Quando a gente vacila e o diabo nos dá aquela rasteira, ele é como o leão que está rugindo, faminto, tentando nos devorar. E o inimigo nos coloca também em crisóis. Pois é. Assista os vídeos anteriores aí, tá? E ele usa uma ferramenta chamada pecado que está enraizada em cada um de nós. E o crisol da vida. Aquele crisol que nós mesmos entramos dentro, acendemos o fogo, aquecemos às vezes até no último. E não temos coragem de sair ou não temos força. E alguns querem permanecer nesse cadinho aí. Pode ter dois tipos de morte. A morte terrena, essa que todos teremos, ou a morte eterna, se não se arrepender e não se converter. Ok, irmãos? Então, se ele permite que a gente passe por esses cadinhos, ele mesmo, será que ele entrou num cadinho? É isso que nós veremos daqui a pouquinho. Por isso ela está aqui, ó, em minhas mãos. Aqui, ó, pegue a sua aí também, tá? E nós vamos estudar alguns textos hoje. Lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho é a santa palavra de Deus. E o novo material, né, tá aqui, esse aqui, mostrei para vocês, Vida, Morte e Eternidade, é o material que nós vamos estudar agora até o final do mês de dezembro. E Provados pelo Fogo, vai deixar saudade, né? Vamos orar, vamos falar com Deus para a gente estudar Cristo no crisol. Este é o tema, Cristo no crisol. Vamos orar? Vamos falar com o Papai do Céu? Querido Deus, amado Pai, em sua presença, Senhor, pedimos perdão pelos pecados e falhas e lhe agradecemos pela oportunidade de estudar a sua santa palavra. Que o seu Santo Espírito nos guie, que ele abra o nosso coração e a mente ao entendimento e nos ajude a praticar. Seja com cada família aqui representada, meu Pai, dê as suas bênçãos, em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Irmãos, Cristo entrou no crisol sim, tá? E eu coloquei aqui na minha lição, quando eu estava estudando, que o cadinho que esse Cristo maravilhoso entrou é a Terra. É o nosso planeta Terra. E para que Cristo ele entra, né, neste cadinho? Ele entra nesse cadinho para evidenciar o amor, evidenciar a qualidade, para exaltar a grandeza do Pai. Principalmente evidenciar o amor de Deus por uma humanidade caída. Também para cumprir o plano de salvação, o plano de resgate, o plano que havia sido elaborado e estabelecido antes da fundação do mundo. Antes que Adão e Eva pecassem lá no Jardim do Éden, já havia um plano estabelecido. Deus cria os anjos com total liberdade. Eles se aproveitam dessa liberdade
E Lúcifer consegue 1/3 dos anjos ali para conquistar o céu, tomar o lugar de Deus. Eles perdem essa batalha, são expulsos e vêm para a Terra, para o nosso planeta. Só que quando eles chegam aqui, o planeta ainda não tinha sido feito à maneira que nós conhecemos, né? A Terra estava sem forma e vazia. Então, o terceiro ponto de Cristo no Cadim é para resgatar a humanidade. Ele sabia que o inimigo estava aqui na Terra e que ele havia, no projeto da criação, criar o homem também totalmente livre. O homem podia escolher o bem e o mal, amar ou não amar, né? E o homem também vai esbanjar dessa liberdade, né? Vai fazer uma escolha errada, ok? A liberdade que Deus deu, um Deus de amor, só pode criar um ser livre, não um robô. E o homem também vai pecar. E para mostrar também o resultado de perseverar, de resistir nesse Cadim, né? Jesus, ele vence e ele está à direita do Pai. Ele recebe o nome que está acima de todos os nomes. E ele está lá segurando o troféu de vencedor, seu e meu. Por isso nós devemos continuar essa caminhada, mesmo que escorregamos, caímos, levanta, passa aí um remédio nas feridas, tá? E vamos prosseguir. Tá fraco, não consegue, pega na mão do Espírito Santo, ele te ajuda, se possível for aí, ele carrega até no colo, mas você não pode ficar prostrado e caído aí não, tá bom? Não é plano de Deus. O plano de Deus para sua vida é que você prossiga para o alvo e lá está Jesus com o seu troféu de vencedor. Amém? Irmãos, sempre ponderamos sobre o sofrimento. Aí surge aquela pergunta, né? Como o pecado e o sofrimento surgiram pela primeira vez? E aí, através desse livro maravilhoso aqui, ó, através da revelação divina, nós temos respostas, né? Surgiram porque seres livres abusaram da liberdade que Deus lhe deu. Seres livres lá no céu, Lúcifer e 1/3 dos anjos. Seres livres aqui na terra, Eva, Adão, vem os seus filhos, a geração de Noé, a nossa geração. Nós temos também essa liberdade de escolha e nós abusamos da liberdade que ele nos dá. Ora, isso leva a outra questão, né? Deus sabia de antemão que esses seres cairiam? Sim, Deus sabia que esses seres poderiam cair. Mas, obviamente, ele pensou como escreveu C.R. Lewis. Vale a pena o risco. Vale a pena o risco. Pois é, irmãos. Agora, eu pergunto, vale a pena o risco para quem? Para nós, enquanto Deus está sentado no trono do céu? Sim, para nós também vale a pena, né? Para nós também vale a pena. Eu estou aqui, se vocês olharem aqui atrás, né, contemplando aqui a minha família, minha mãe, minha neta, minha sogra, minha neta, filhos, minha esposa, minha família linda, maravilhosa, você aí do outro lado, meus amigos, vale a pena. Agora, não exatamente vale a pena só para nós, né? A gente passa aí por situações complicadas, a situação do sofrimento, o pecado leva ao sofrimento, direta ou indiretamente, né? Um estudo para trás aí, falando sobre os crisóis da vida, eu disse que quando uma pessoa resolve quebrar o mandamento de Deus, pecar, por exemplo, o mandamento de não matar, e ele mata alguém, ele recebe a consequência em si, ele vai preso, ok? E em alguns lugares até penalidade de morte, né? Mas a família dele também é penalizada. O filho fica sem o pai, a esposa sem o esposo, a mãe, o pai desse indivíduo, né? Do outro lado, a pessoa que não tinha nada a ver, que foi agredida e morreu, vai deixar também ali a família chorando. Então o pecado ele atinge diretamente e indiretamente. Agora, não exatamente só nós, né? A liberdade de todas as criaturas inteligentes era tão sagrada, irmãos, que em vez de negá-la, Deus escolheu carregar em si mesmo o peso do sofrimento causado por nosso abuso dessa liberdade. Vimos esse sofrimento na vida e na morte de Jesus, que por meio do sofrimento como homem, criou laços entre o céu e a terra, os quais durarão por toda a eternidade. Então, esta liberdade, por amor que Deus deu aos anjos e ele nos deu, tem um preço. No lugar de negar para nós essa liberdade, o resultado da gente abusar dessa liberdade recai sobre nós, mas recai principalmente sobre Jesus, e a gente percebe
Nós vemos isso, a Bíblia nos mostra, através do ministério de Jesus. Não só o ministério ali os momentos que antecipam a morte do Getsemane, a crucifixão, né? Mas não, nós vamos ver nesse estudo que desde pequeno, né, Cristo ele já vai ser perseguido, tá? Irmãos, um outro ponto que nós percebemos aqui no ministério de Jesus e também no nosso ministério terrestre de pecado e sofrimento é o poder do pecado, o mal do pecado, o resultado do pecado, do nosso pecado que leva a Cristo àquela morte horrível de cruz, e o resultado do pecado também sobre as nossas vidas, tá? Que leva a sofrimento, leva a morte, e se não se arrependermos e não nos convertermos, leva também à morte eterna, ao lago de fogo, tá? Falando sobre Jesus e esse ministério, ele aqui no Crisol, é claro que ele não veio já com 30 anos, né? O Espírito Santo vai conversar ali com Maria, Maria se prontifica a ser a mãe de Jesus, e então nós temos Jesus no ventre, nós temos Jesus criança. A Bíblia, ela dá poucas informações sobre os primeiros anos de vida de Jesus, né? Mas tem alguns versos que fala das condições e do tipo de mundo ao qual veio o Salvador naquela época, né? Se fosse a nossa linguagem hoje, a gente ia falar que Jesus sofreu bullying, recebeu apelidos, tiraram o sarro de Jesus, ele foi rejeitado, ele teve mudança de casa, mudança de cidade, né? Não foi mil maravilhas a vida de Jesus. Anote uns textos aí, irmãos. Lucas, capítulo 2, verso 7, Lucas 2, 22 a 24, Mateus, capítulo 2, do verso 1 até o verso 18, e você vai perceber, nesses versos, alguma coisa de como Jesus vivia. Primeiro, Jesus ele nasceu de uma família pobre, né? Nós temos ali a união da família de José, pobre, família de Maria, pobre, dois pobres se unem ali, né? E vão ser pai, ele, entre aspas, pai de Jesus aqui na terra, e Maria, a mãe de Jesus, né? Segundo, Jesus ele foi perseguido desde criança. Herodes fez um decreto ordenando que encontrasse as crianças de 2 anos abaixo e a matassem. Houve um decreto de morte quando Jesus nasceu, né? Então Herodes ele sabia da profecia que viria o rei, e ele, para não ser ali prejudicado, ele manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Jesus é obrigado a fugir, né? José e Maria tiveram que viver fugindo, tá? Agora, João capítulo 1, 46 fala de um elemento especial aqui também, né? Que elemento há nessa passagem de João que nos ajuda a entender o que o jovem Jesus enfrentou? Então, lá na infância, ele teve que fugir. E se você for estudar mais a fundo, a gente vê que há uma rejeição da família ali também, né? Agora, aqui em João 1,46, Jesus ele sofreu preconceito por causa da cidade que ele morava. Nazaré era uma cidade muito mal falada, tá? E Jesus ele já sofre preconceito até pela cidade em que ele havia nascido. Vai colocando essas informações aí tudo dentro de um balaio, porque depois vai ser importante que você perceba, né, que Jesus ele poderia ter sido uma criança totalmente traumatizada, né? Ele tem problema, Maria já na gravidez, ele nasce, tem que fugir, ele vai sofrer bullying aí e tiram um sarro dele porque ele é de Nazaré, tá? Então Jesus é aquele desprezado e rejeitado, irmãos. Vamos continuar lendo aí, tá? Mateus capítulo 12, de 22 a 24, Lucas 4, 21 a 30, João capítulo 8, 58 e 59. Esses versos nos ajudam a entender o sofrimento que Jesus enfrentou. Agora, é bom você colocar na mente também que Jesus não é uma pessoa comum como você e eu. Nós estamos falando do Criador, o soberano, o Rei dos Reis, o Senhor do Universo, o Todo-Poderoso que despiu-se do seu poder de Deus e está agora como ser humano, né? Para servir, o servo, o servidor, né? Então, Jesus ele foi humilhado. Esses textos mostram que Jesus ele foi humilhado. Jesus ele foi perseguido. Jesus foi ameaçado. Embora ele fosse criador do mundo e ele estava na terra para a missão de nos salvar,
ele sofreu todas essas coisas, irmãos. Agora, pensando como o povo daquela época, né, os líderes daquela época ali, se Jesus tivesse vindo numa família nobre, se ele tivesse vindo ali, uma família real, né, rica, tivesse nascido na capital, talvez as pessoas olhariam para Jesus de forma diferente, talvez até creriam nesse Jesus. Mas, ao contrário, né? Ele veio, como eu disse, de Nazaré, de uma família pobre, um carpinteiro, né? Agora, imagina as pessoas daquela época, quando ele fala assim, bom, ou o João, ou aquelas pessoas que o indicavam, aí está o Salvador do mundo, este é o Rei dos Reis. E as pessoas olharam para ele, né, falaram, mas como assim? Como eu posso ser salvo por alguém menor que eu? Alguém mais pobre do que eu, alguém menos instruído do que eu, alguém que vem de uma cidade inferior à minha. Então as pessoas olhavam para Jesus e o profeta vai dizer que não havia beleza, não havia formosura nele, né? Olhava para ele um simples homem, uma pessoa que aparentemente sábia, né? Mostrava realmente alguma sapiência, mas de uma simplicidade enorme, uma pessoa humilde, de uma cidade humilde, de uma família humilde, né? Agora, como eu posso ser salvo por uma pessoa assim, né? Então, irmãos, os líderes e até mesmo ali as pessoas comuns constantemente interpretavam mal a vida, os atos e o ensinamento de Jesus. E isso causava rejeição e causava ódio no coração das pessoas que ele veio salvar, né? Eu acho que agora você está imaginando a situação daquelas pessoas também. Mateus 23:37. O que esse texto nos diz sobre como Cristo se sentia a respeito da rejeição? Irmãos, esse texto vai dizer que Cristo, ele se sentia triste. Agora, não era uma tristeza por si. Cristo não estava triste porque as pessoas o rejeitavam, porque falavam mal dele, né? Mas ele estava triste pelo resultado da rejeição. A consequência que iria cair sobre aqueles que o rejeitaram. Você sabe, né? Que salvação é unicamente pela graça. A salvação é somente por aquilo que Jesus fez e está fazendo ainda no céu em nosso favor, irmãos. Então, ainda hoje, né, quando as pessoas rejeitam Jesus, há uma tristeza no coração de Jesus. Não porque você consegue ofender ele diretamente. Olha, eu vi um vídeo ainda ontem, né, de um movimento na rua e falando palavras de baixo calão, xingando Jesus. Tá aí na internet esse vídeo. Eles xingam alguns políticos e depois xingam alguns pastores e esse grupo depois faz ali um refrão, uma palavra de ordem, xingando Jesus Cristo. Vocês viram também no carnaval, né? Depois teve uma peça teatral, depois teve um filme na Netflix também, né? Denegrindo a imagem de Jesus. As pessoas rejeitam a Jesus ainda hoje também. Não era só naquela época, ainda hoje. Eu acho que hoje ainda, alguns de forma pior, porque hoje tem mais esclarecimento. Ainda, né? Ainda mais esclarecimento. Agora, Jesus, ele não fica triste de maneira direta, mas indiretamente pelo resultado, porque salvação somente através de Jesus Cristo. Irmãos, chega o momento do Getsemane, né? E ali o Getsemane é aquele momento que fala de justiça, a justiça de Deus, que nos revela que Deus não muda, que a lei de Deus não muda, que o projeto, o plano de salvação não pode ser mudado. Não pode ser mudado. Se pudesse mudar a lei, Deus havia mudado ali a lei, né? A consequência da quebra da lei é a morte. Então, Jesus, ele fala, Pedro, Tiago e João, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fique aqui e vigiem. Lá em Marcos capítulo 14, verso 34, irmãos. Então, de tudo que Jesus tinha sofrido ao longo dos seus 33 anos, nada se compara ao que ele enfrentou nas últimas horas, ali antes da cruz, né? Desde os tempos eternos, foi planejado o sacrifício de Jesus como oferta pelos pecados do mundo. E então
tudo estava prestes a acontecer. Então eu gostaria que vocês lessem Mateus 26, 39, Marcos 14, de 33 a 36, anotou aí? E Lucas 22, de 41 a 44, tá? Esses versos vai falar muito sobre o sofrimento de Jesus. Primeiro, o seu sofrimento foi tão intenso que ele suou. E foi um suor de sangue, né? Gotículas de sangue saindo ali da sua pele. Esses textos diz que Jesus ele sentiu medo, pavor, dor. Ele sentiu uma tristeza profunda. E esse texto diz que ele orou a Deus, pedindo que, se possível fora, que Deus mudasse aquele plano de salvação, né? Se houvesse uma outra maneira de salvar a humanidade, que não fosse aquela que Deus o fizesse. Mas se não fosse, que continuasse com o plano. Mateus 27, 46. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabatani. Quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Nós já vimos isso aqui também no estudo, né? Naquele momento, o Deus tem que se afastar. Jesus, ele chora naquele momento. E ele chora por quê? Porque pela primeira vez ele está sentindo a ausência do Pai. Ele nunca havia sentido a ausência do Pai. O Pai agora tem que se afastar. O pecado faz momentaneamente essa separação. E Jesus sente pela primeira vez o desamparo do Pai. Pelo teu e o meu pecado, irmãos. Veja o quanto isso é sério, né? Então, queridos, o Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, a profetisa escreve, abrem aspas, nesse momento, Cristo estava em uma situação diferente daquela em que sempre estivera. Seus sofrimentos podem ser mais bem descritos pela palavra do profeta. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos, lá em Zacarias 13, 7. Como substituto e fiador do pecador, Cristo estava sofrendo debaixo da justiça divina. Viu o que significava justiça. Até então, tinha sido como um intercessor por outros. Agora desejava muito que alguém intercedesse por ele. Que situação, queridos. E as pessoas acham que a salvação pela graça é de graça, né? Este evento ali, logo depois, o evento da cruz, o Deus crucificado, esse evento ele envolve o céu, a terra, todo o universo. O universo inteiro chora, a natureza chora e ela se mostra, né? A morte por crucifixão era uma das punições mais severas que os romanos infligiam a qualquer pessoa, irmãos. E foi essa a morte que Jesus sofreu, né? Entre surras, os açoites, os pregos cravados ali nas suas mãos e também nos pés, o peso angustiante de seu próprio corpo rasgando as feridas, a dor física, tudo isso deve ter sido insuportável para um Deus homem. Passar por isso era duro mesmo para o pior dos criminosos. Era muito injusto. Então que Jesus, inocente de tudo, enfrentasse tal destino, era algo que chocou. E ainda choca, né? Não só a humanidade, mas todo o universo criado. Agora, sabemos, os sofrimentos físicos de Cristo foram brandos em comparação com o que de fato estava acontecendo. Aquilo foi muito mais do que a morte de um inocente, irmãos. Quando você lê Mateus 27, 45, Mateus 27, 51, 52, Marcos 15, 38, você percebe que esse evento ele é muito mais importante, porque ali a gente vê que houve trevas sobre a terra. A terra escureceu. O véu do santuário, tinha o lugar santo e o lugar santíssimo, e havia um véu que separava. De maneira misteriosa, esse véu foi rasgado de cima para baixo. A terra tremeu, irmãos. Houve um terremoto. O pessoal estava assustado e muitos mortos, alguns mortos, pessoas ressuscitaram e entraram na cidade. E houve também o caso ali do centurião, né? Ele reconheceu através desses fenômenos da natureza que esse Jesus, que sofreu bullying, que foi perseguido, que foi rejeitado, o carpinteiro de Nazaré, era filho de
Deus. Algo muito maior aconteceu do que apenas a morte, embora injusta, de um homem inocente. De acordo com a Bíblia, a ira de Deus contra o pecado, nosso pecado, foi derramado sobre Jesus, irmãos. Na cruz, Cristo sofreu a justa indignação de um Deus justo contra o pecado, os pecados de todo mundo. Como tal, Jesus sofreu algo mais profundo, sombrio e mais doloroso do que qualquer ser humano poderia conhecer ou experimentar. E isso é importante a gente refletir, porque tem muitas pessoas que acreditam que não precisa de Jesus para a vida eterna, nem para a salvação. Não há outro meio. Aquele que dispensa a morte de Jesus no seu lugar, ele está dizendo que está apto a enfrentar o que Jesus enfrentou na cruz. A ira de Deus contra o pecado. Ok? Agora, o que eu vou falar aqui, irmãos, não é para desanimar você. É para você olhar para o futuro, tá? O Deus sofredor e os seus seguidores. É melhor, irmãos, nos acostumarmos. Enquanto nós estivermos aqui nesse planetinha Terra, né? Nós vamos sofrer, viu? Não era o plano de Deus. Não era projeto de Deus que sofreríamos, né? Não era projeto de Deus. A morte não era projeto de Deus. Tudo acontece pelo pecado. Até quando Adão e Eva perceberam a primeira folha caindo, a primeira flor murchando, o coração deles se encheram de tristeza, porque eles perceberam que o ato que eles fizeram de pecado não atingiu somente eles, mas também atingiu toda a natureza. E como criaturas decaídas, esse é nosso destino. Sofrimento nesse planeta. Irmãos, nada na Bíblia nos promete algo diferente. Pelo contrário, viu? Leia depois Atos 14, 22, Filipenses 1, 29, 2 Timóteo 3, 12. O que esses textos irão nos falar sobre o sofrimento dos seguidores de Cristo? Apesar de tudo isso, você pergunta, Vanderlei, mas apesar de tudo isso, você continua seguindo? Sim, eu continuarei seguindo a esse Jesus, porque assim como ele resistiu esse crisol, sofreu e venceu, e está sentado à destra do Pai, ele fala, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria falado para vocês. Eu vou e vou preparar lugar. E quando terminar de preparar o lugar, eu voltarei para buscar vocês. E vocês estarão aonde eu estiver, para todo sempre. Amém? Os seguidores de Cristo, irmãos, passarão por sofrimento. Seguidores de Cristo passarão por tribulação. Seguidores de Cristo passarão também por perseguição. Você e eu não somos melhor do que Jesus. Em meio ao nosso sofrimento, irmãos, nós devemos ter duas coisas em mente. Primeiro, Cristo nosso Senhor sofreu mais do que qualquer um de nós. Na cruz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, como registra Isaías 53:4. O que conhecemos como indivíduos, ele sofreu corporativamente por todos nós. Aquele que não tinha pecado tornou-se pecado por nós, segundo Paulo, em sua segunda carta a Coríntios 5:21, sofrendo de uma forma que nós, como criaturas pecadoras, não poderíamos sequer imaginar. Em segundo lugar, queridos, à medida que sofremos, devemos nos lembrar dos resultados do sofrimento de Cristo, ou seja, ter em mente o que nos foi prometido por meio do que ele fez por nós. O que ele prometeu para nós? Leia João capítulo 10, 28, Romanos 6, 23, Tito capítulo 1, verso 2, 1 João 2, 25. Que promessa nós temos na palavra de Deus para todos nós? Nós temos a promessa, irmãos, da vida eterna. Nós temos a promessa da vida eterna. Sendo quais forem os nossos sofrimentos, temos a promessa de vida eterna, graças a quem? Graças a Jesus. Graças à sua disposição de suportar o castigo pelos nossos pecados. Graças à grande provisão do Evangelho, no sentido de que, pela fé, podemos ser perfeitos em Jesus Cristo. Temos a promessa, irmãos, de que por causa de Cristo e por causa daquilo que ele fez, por causa da plenitude e perfeição de sua vida e sacrifício perfeito, nossa existência cheia de dor, decepção e perda não é mais do que um instante. É um lampejo em contraste com a eternidade que nos espera. Uma eternidade, irmãos, em um novo céu, em uma nova terra, sem pecado, sofrimento e morte.
E tudo isso nos é prometido e garantido somente por causa de Cristo e do crisol pelo qual ele passou, para que um dia, em breve, bem breve, pudesse ver o fruto do trabalho de sua alma e ficar satisfeito, como diz Isaías capítulo 53, verso 11. Faça valer a pena o crisol de Cristo aqui na terra por mim e por você. Faça valer a pena todo sofrimento, angústia, toda dor que o soberano Criador do universo sofreu por mim e por você. Ele te fez livre. Não abuse dessa liberdade. Você é salvo pela graça, mas não é de graça. É o sangue do Criador do universo que verteu por você e por mim também. Amém? Se você já se inscreveu, muito obrigado. Se não se inscreveu, se inscreva. Estou aguardando você aqui na lista de inscritos para nos ajudar a pregar a palavra de Deus. Oremos. Querido Deus, obrigado pela mensagem que o Senhor nos enviou hoje. Tudo aquilo que o Senhor fez por cada um de nós e o exemplo que o Senhor nos deixou. Nos dê força, nos dê a sua bênção. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe ricamente você e toda a sua família. Pense nisso. Um forte abraço e até o nosso próximo estudo. Amém.